Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeus. Sejam todos bem-vindos. Se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos, faça todo o combo, pelo amor de Deus, porque o YouTube não ajuda os canais católicos. Se você quiser contribuir financeiramente com o canal, tem o link do meu Apoia-se, está aqui na descrição do vídeo. Se você tiver dificuldades com Apoia, tem o link do PayPal. E se tiver dificuldades com o PayPal, tem a opção do clube de membros do canal. Se você não quiser ter este vínculo mensal com o canal, tem a opção do Pix aqui no QR Code, aqui do lado. Mira o celular, faça uma doação de R$ 5. Se você achou que esse vídeo vale 5, faça uma doação de R$ 5 para o canal. E você não tem nenhum vínculo de contribuição mensal com o canal, tá? Minhas redes sociais, além do meu canal no YouTube, tem lá o meu perfil no Facebook, Cristiano Macabeus no Facebook, tem a minha página no Facebook, As Mentiras do Apocalipse Protestante, tem o meu novo blog, horadomacabeus.com, e no Twitter é Sam Macabeus. No Twitter, no meu novo blog e também lá no Facebook, eu disponibilizo todos os meus vídeos, todos os meus artigos, todo o meu material, é tudo de graça. Se você quiser contribuir financeiramente com o canal, eu agradeço de coração. Se você não quiser, deixe pelo menos o like no vídeo. Já ajuda bastante, eu também agradeço de coração. Gente, hoje eu quero falar a respeito da cidade de Jerusalém e a cidade de Roma. Jerusalém versus Roma. Quem ganha? Quem ganha? Jerusalém. Lógico que Jerusalém ganha de 15-1 da cidade de Roma, mas não é no futebol, tá? É na prostituição, na idolatria, abominação, assassinato, perseguição. Ganha de 15-1 da cidade de Roma. Eu classifiquei 15 características da prostituta da Babilônia, tá? Eu vou mostrar que apenas uma característica pode ser associada à cidade de Roma, apenas uma. As outras 14 características, nenhuma você consegue associar à cidade de Roma. Mas tem católicos aí pregando que a cidade de Roma, ainda, né, com essa visão de que a cidade de Roma é a prostituta da Babilônia. Deixa eu mudar de cena. Eu fiz aqui a classificação 15 características, tá? Eu vou mostrar para vocês que todas fazem referências à cidade de Jerusalém e não à cidade de Roma, tá? A primeira característica é a cidade que está entre 7 colinas. Pronto, tá aqui a cidade de Roma. A cidade de Roma hoje, na verdade, a cidade de Roma hoje tem 13 colinas, se não estou enganado. Mas quando ela foi fundada, sim, ela foi fundada num vale entre 7 colinas. E assim ficou conhecida no mundo antigo como a cidade das 7 colinas, tá? Mas Jerusalém também, Jerusalém também. A Jerusalém murada, tá? A cidade murada de Jerusalém estava entre 7 colinas, tá? Istambul também é a cidade das 7 colinas. E aí, como que fica essa questão? Ao todo, são mais de 200 cidades, tá? Com essa característica de estar entre 7 colinas. Mas no contexto do Apocalipse, você consegue associar apenas a cidade de Jerusalém à cidade de Roma. Só que a cidade de Roma entra como prostituta entra como a besta do Apocalipse, não como a prostituta da Babilônia, tá? Para provar isso, no livro ali, A Book of Legends, tá bom? O Rabino Eliezer, lá na página 371, parágrafo 111, ele vai dizer isso, que Jerusalém está situada sobre 7 colinas. O Rabino. Esse Rabino aqui participou nada mais, nada menos do que o concílio de Jâmina. Ele sabia alguma coisa, com certeza. Ele conhecia a cidade de Jerusalém, tá? A cidade de Jerusalém, sim, está entre 7 colinas. Está lá o Monte Sião, o Monte Moriá, o Monte das Oliveiras, são 3 picos. Escopos, Nobe, Monte das Ofensas. Tem o Monte Ofel e também a Rocha. Lá no Salmo 124 diz que Jerusalém está cercada de montanhas, está toda cercada de montanhas. Não fala o número, mas ali já diz que Jerusalém tem essa característica de estar entre montanhas. E são 7 montanhas, tá bom? Então, Jerusalém está entre 7 montanhas e
Roma também está entre as 7 montanhas. Quem é a prostituta da Babilônia? Agora eu vou provar para vocês que Jerusalém ganha de 15-1. Prestem atenção aqui. Segunda característica. Gente, eu estou fazendo esse vídeo aqui, eu estou com o maior sono, tá? Mas enfim, hoje é meu dia de folga, eu estou aqui na chácara, eu preparei os slides aqui, estou fazendo esse vídeo com o maior sono. Se eu falar alguma coisa errada, eu peço desculpas, tá? E também tem um novo microfone aqui, eu não sei, eu passo a mão toda hora aqui, eu acho que tá cortando o som. O pessoal ali, eu vi alguns comentários, o pessoal falando que o som ficou bom, mas ficou um pouco baixo, eu aumentei um pouco o som. Aos poucos aqui eu vou deixando o microfone ali, o microfone e o som com uma qualidade apropriada para os vídeos, tá bom? Segunda característica, a cidade era conhecida como uma grande cidade. Gente, Roma, na época de Cristo, Roma tinha 700 anos. Os profetas do Antigo Testamento, todos os profetas, eles tinham conhecimento da cidade de Roma. Na época dos Macabeus, Judas Macabeu, ele fez certa aliança. Tá certo que foi uma aliança política, mas fez essa aliança com Roma, tá? Peraí, eu não sei se foi Judas Macabeu ou o sucessor de Judas Macabeu, tá? Mas enfim, nessa época, a cidade de Jerusalém fez até uma aliança com a cidade de Roma, tá? Então, enfim, os profetas, eles tinham conhecimento da cidade e nenhum chamou a cidade de Roma de grande cidade. Assim como nenhum cristão ali na época de Cristo, nenhum discípulo, chamou Roma de grande cidade. Eu desconheço essa literatura. Mas você vai ter ali, por exemplo, Jeremias. Jeremias, lá em Jeremias 22, nos versículos do 1 ao 8, chama Jerusalém de grande cidade. Em Lamentações também, Jeremias diz isso. Flávio Joséfo, nem se fala, em História das Antiguidades, lá na Guerra dos Judeus, enfim, nos dois livros ali de Flávio Joséfo, ele chama Jerusalém de grande cidade, tá? Então, a única cidade na época conhecida como grande cidade era a cidade de Jerusalém. Tinha a cidade de Nínive também, você consegue encontrar nas escrituras, a cidade de Nínive como uma grande cidade. Só que, como eu falei, não era grande cidade de notoriedade, sim de extensão. Lá no livro de Jonas, ele diz que a cidade de Nínive era grande cidade, mas porque ela se demorava muito para conseguir, né, cruzar de um lado para o outro da cidade. Ele mesmo diz que a extensão da cidade era enorme, por isso que era grande cidade. Mas aqui no contexto do Apocalipse, diz que é a grande cidade em notoriedade, tá? Não em extensão. E a única cidade conhecida como uma grande cidade, nesse caso, eu não conheço nenhuma literatura que diz o contrário. Todas que eu conheço, todas dizem que a cidade de Jerusalém é a grande cidade, tá? Terceira característica, é a cidade que espiritualmente se chamava Sodoma, tá? Aqui é assim, é espiritualmente, mas é uma característica, tá? Isso aqui não é especulação, você vai ter que procurar na cultura hebraica, você vai ter que tentar encontrar na cultura hebraica uma cidade que espiritualmente se chamava Sodoma, e que você vai encontrar a cidade de Jerusalém. Você não vai encontrar isso, é, alguém associando isso à cidade de Roma. Tá aqui, olha, você vai em Isaías no capítulo 1, Isaías no capítulo 3, Jeremias lá no capítulo 23, todos os profetas chamando a cidade de Jerusalém de Sodoma. É uma característica. Espiritualmente, ela é chamada de Sodoma, tá? Ah, na quarta característica, ela é espiritualmente chamada, tá? Se chamava espiritualmente Egito. Egito. Oh, mas aí é a cidade de Roma? Não, você não vai encontrar nenhuma literatura onde um hebreu, um cristão ali no primeiro século, um profeta, chama Roma de Egito, mas você vai encontrar ali, né, em Atos dos Apóstolos, fazendo referências a Moisés, dizendo que Jesus Cristo era um profeta igual a Moisés, iria
fazer o que Moisés fez, tirar o povo do Egito. Você vai encontrar em Ezequiel dizendo ali, por exemplo, que Jerusalém se prostituiu no Egito e nunca saiu do Egito e trouxe essa, né, idolatria do Egito. Ezequiel vai falar isso. E em Gálatas é bem interessante porque em Gálatas, lá no capítulo 4, São Paulo ele faz uma analogia ali, né? Ele vai dizer que Jerusalém, aquela Jerusalém atual, era escrava com seus filhos igual Agar, que era, né, mãe de Ismael, que era a escrava de Abraão. E essa mulher era, o que ela era? Né? Onde ela nasceu? No Egito. Era escrava de Abraão e ela tinha nascido no Egito. E São Paulo faz essa associação, ele faz essa analogia de Jerusalém com a escrava Agar, que deu, né, a luz a Ismael. E ela nasceu no Egito. Então, espiritualmente, Jerusalém era chamada e conhecida, né, como Egito, tá bom? Você não vai encontrar essa característica aí, alguém, né, associando Roma a essa característica, tá bom? A cidade, a quinta característica, a cidade onde o seu Senhor foi crucificado. Bom, isso aí eu não, cara, sinceramente não tenho que provar aqui, porque apenas uma cidade crucificou o seu próprio Senhor. Tá? Roma jamais poderia entrar nessa característica. Como eu falei, Roma, o Senhor da cidade de Roma pagã, esse senhor se chamava César. E César não poderia ser crucificado. Nenhum romano, segundo as leis romanas, nenhum romano poderia ser crucificado. Gente, o próprio Jesus Cristo disse que ele foi crucificado. Ele iria morrer na cidade de Roma. Está lá no Evangelho de São Lucas. No momento da transfiguração, Jesus Cristo falando com Moisés e com Elias, e eles falavam da morte dele, né? Moisés e Elias falando da morte de Jesus Cristo que havia de se cumprir em Jerusalém. E lá no Evangelho de São Lucas também, Jesus Cristo diz claramente, lá no capítulo 13, Jesus Cristo vai dizer exatamente que um profeta não pode morrer fora de Jerusalém, tá? Ah, mas aí tem aquela questão, o Monte do Calvário não ficava dentro da cidade murada de Jerusalém. Não, não ficava ali na cidade murada de Jerusalém. Em Hebreus diz que ele foi crucificado fora dos muros da cidade, tá? Mas ainda era Jerusalém, tá? Não é porque não estava dentro dos muros da cidade que aquela região não era Jerusalém. Era Jerusalém também. Jerusalém é capital da Judéia. Jerusalém é capital da Judéia e o Monte Calvário ali fica exatamente na Judéia e ainda era região de Jerusalém, só não ficava dentro da cidade murada. Enfim, isso aí é um argumento besta. Esse argumento é um argumento de retardado. Quem usa esse argumento aí, o cara tem que, sei lá, ir no psiquiatra, só pode, tá? Mas essa é a quinta característica, gente. Isso aqui eu poderia acabar o vídeo aqui, porque não tem outra cidade que crucificou o seu próprio Senhor, tá? Gente, se eu falar alguma coisa trocado aqui, ó, eu peço desculpas, porque eu estou com sono, mas eu tenho que fazer este vídeo, tá? Eu tenho que fazer esse vídeo porque eu tô tentando pelo menos fazer 5 vídeos por semana, tá? E eu não posso deixar passar o dia que eu estou de folga. Hoje é um dia que eu estou de folga, estou na chácara, eu estou com sono, mas eu vou conseguir terminar este vídeo, tá bom? Sexta característica, é a mãe das abominações da terra. Ah, pô, é a cidade de Roma. A cidade de Roma abominou toda a terra. Não, aqui está falando de terra, termuguês. É o território de Israel. Você vai encontrar isso aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Você vai encontrar ali no livro de Jeremias, falando ali, ó, que a pérfida Judá ali, né, não se intimou, mas também ela se tornou prostituta, assim como a sua irmã, a Israel, e com sua ardente luxúria maculou a terra. Tá vendo? Com sua ardente luxúria maculou a terra. Você vai encontrar também ali em Ezequiel falando que
Jerusalém também, né, cometeu adultério e se prostituiu com outras nações. Fala da terra de Canaã ali, né? E como que isso acontece? Você vai em Atos dos Apóstolos, você vai ver que achavam-se ali no dia de Pentecostes, achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações, porque eles se espalharam ali por todas as regiões. É bem interessante isso aí, porque havia judeu em todas as sinagogas, né? Pelo menos havia uma sinagoga em cada lugar ali na Ásia, ali, em todas as regiões ali da Ásia, até em Roma também, tá? Então foi assim que Jerusalém maculou toda a terra, tá? Jerusalém maculou toda a terra e também se prostituiu com outras nações, que aí é, vai entrar também em uma das características que eu vou colocar depois aqui, tá bom? Então, a sétima característica, tá? A mãe das abominações da terra tá ali, né? Como eu falei, que Judá maculou toda a terra com a sua luxúria, tá? É, Estava embriagada pelo sangue dos santos profetas e todos os mortos na terra, tá bom? Que terra é essa aqui? É a terra de Jerusalém? Não, um termo guês, gente. É a terra de Israel. E isso aqui é muito simples, cara, entender. Você vai lá pegar Apocalipse 17, você vai ver lá o que está escrito em Apocalipse 17, por exemplo. Foi em ti que se encontrou o sangue dos profetas e dos santos, como também de todos aqueles que foram imolados na terra. Isso aqui se cumpre a condenação que Jesus Cristo deu a Jerusalém. Jesus Cristo condenou Jerusalém. Está lá em Mateus, no capítulo 23. Jesus Cristo vai dizer assim, ó, vos envio profetas, né, sábios, doutores, matareis e crucificareis uns e açoitareis outros nas vossas sinagogas, perseguindo de cidade em cidade, para que caia sobre vós todo o sangue inocente derramado sobre a terra. Jesus Cristo condenando a cidade de Jerusalém. Depois vai falar: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, né? E apedrejas aqueles que te são enviados. Tá aqui, Jesus Cristo praticamente ele interpretou essa passagem. Foi Jesus Cristo quem fez isso. Mas você vai pegar aqui e você vai ver, ó, que nela se encontrou o sangue de santos, profetas e todos que foram imolados na terra. É exatamente o que está escrito ali em Mateus 23, ali, para que caia sobre vós todo o sangue inocente derramado sobre a terra. Só que aqui terra é a terra de Israel. Como eu falei, você não vai, ó, todas essas características até aqui, até o presente momento, você não vai ver ninguém associando isso à cidade de Roma. Você não vai ver Jesus Cristo condenando a cidade de Roma. Ah, mas a cidade de Roma matou também São Pedro, São Paulo, outros santos cristãos. Matou, mas como eu falei, Roma, gente, eu já falei isso em outros vídeos. Roma era uma cidade pagã. O Império Romano era pagão. O que se espera do Império Romano, o que se espera de uma cidade pagã e do Império Romano pagão, é que o Império elimine todos aqueles que são seus adversários. Enfim, ele vai fazer isso. Só que o peso é diferente. A cidade de Jerusalém não tem esse peso, tá? A verdade, a cidade de Roma não tem o peso que tem a cidade de Jerusalém. Tá? Inverte o que eu falei. Por quê? Porque a cidade de Jerusalém é a cidade santa. A cidade de Jerusalém era conhecida como mulher esposa de Deus. A cidade de Jerusalém jamais poderia ter crucificado o Messias, jamais poderia, jamais poderia ter perseguido os santos, matado os profetas. A cidade de Jerusalém não podia, ela não tinha esse direito. Por quê? Era a cidade santa, esposa de Deus. Ela cometeu adultério, perseguiu os santos, enfim, ela se prostituiu com os deuses de outras nações. A cidade de Roma não. A cidade de Roma, assim como outros impérios, matou ali pessoas justas, cristãos. Só que o peso é diferente. Como eu falei, não tinha vínculo nenhum com Deus. A cidade de Roma não tinha esse vínculo com Deus.
e também não recebeu essa condenação. Aqui está mostrando uma cidade que foi condenada pelo sangue derramado, todo o sangue derramado na terra. Você está vendo essa cidade que foi condenada, e a única cidade que recebeu essa condenação da parte de Deus foi Jerusalém. Tá? Vamos continuar aqui. Então, essa é a sétima característica. Oitava característica é a cidade conhecida como rainha e que ficou viúva. Né? Era rainha e ficou viúva. Roma era considerada rainha, ficou viúva. Não, eu não conheço nenhuma literatura que diga isso, mas eu conheço aqui, por exemplo, Lamentações, que diz lá, Lamentações, capítulo 1, versículo 1. Como está abandonada a cidade tão povoada, assemelha-se a uma viúva. A grande entre as... Olha só, assemelha-se a uma viúva. A grande entre as nações, rainha entre as províncias. Jerusalém era conhecida como rainha, e depois diz ali que nunca, né, em Apocalipse, vai falar o que no Apocalipse? Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como glória glória e o luxo, a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. É exatamente o que está no Apocalipse, é o que está no livro de Lamentações. E aqui no livro de Lamentações, o profeta Jeremias associa a cidade de Jerusalém a essa característica. Você não vai encontrar outra literatura que diga que Roma era rainha e depois se encontrava como viúva, tá? Então vamos lá, nona característica. Nona característica. A cidade que se encontrava no deserto. Não precisa nem de uma literatura, isso é geográfico, é só você olhar ali a cidade de Roma e a cidade de Jerusalém. Qual cidade está no deserto? Né? Qual é a cidade que está no deserto? A cidade de Jerusalém, gente. Tá? E lá no Apocalipse diz, né, que São João foi levado em espírito ao deserto e lá ele viu a mulher. A mulher é a cidade. Então é a cidade que está no deserto, tá? Não é a cidade de Roma, e sim a cidade de Jerusalém. Mais uma característica aí, gente, tá? A décima característica, a cidade que reina sobre os reis da terra. Pronto, tá aqui a cidade de Roma, porque é a única cidade que reinou sobre os reis da terra. Pelo amor de Deus, gente. Primeiro que aqui não é planeta Terra, já falei isso, já expliquei. O termo aqui é Gés, o termo grego Gés significa território, e naquele contexto significa o território de Israel, tá? Mesmo que fosse o planeta Terra, tá? Mesmo que esse retardadismo fosse real, que o termo Gés significasse planeta Terra, Roma não reinou sobre os reis da Terra. Para ter, né, essa característica sendo ali o planeta Terra, o Império Romano teria que ter dominado todos os reis do planeta Terra. E ele não dominou nada praticamente. Aliás, o domínio romano era apenas econômico e tributário. Tá? Depois eu explico isso melhor em um outro vídeo. Mas Roma conquistou apenas ali o Mediterrâneo. Não conquistou nem 10% do que conquistou Alexandre Magno sozinho. Então ele não conquistou, o Império Romano não reinou sobre os reis da Terra no sentido planeta, os reis do mundo, tá? Se fosse ali mundo, não reinou, tá? Não é a cidade de Roma aqui. Agora sim, fazendo uma exegese racional, sabendo que o termo guês ali significa, os reis da Terra significa o território de Jerusalém, o território de Israel, desculpa, tá? Você vai encontrar ali, por exemplo, São Pedro, na sua primeira pregação em Atos dos Apóstolos, falando ali: levantaram-se os reis da terra. Levantaram-se os reis da terra, que o termo é Basileia, tá, gente? Basileia são os reis da terra. E os príncipes se reúnem em seu conselho contra o Senhor e contra o seu Cristo, tá? Isso aqui é um salmo que fala dos reis da terra e os príncipes. E ele diz aqui que os reis se encontraram na cidade de Jerusalém contra Cristo. Ele vai falar quem são esses reis. Ele vai falar que é Herodes e Pôncio Pilatos. São os reis de Israel. Como eu falei, Israel era dividido na época de Cristo em 4 reinos, praticamente. Tá? Era a tetrarquia de Herodes, tá bom? E assim, sempre existiu isso em Israel. Sempre existiu. Na época de Josué. Josué conquistou toda a terra. Está lá no livro de Josué. Que toda a terra. O termo guês ali também.
Ele conquistou o planeta todo? Não, ele conquistou apenas o território de Israel, tá? E Josué, por exemplo, repartiu entre as 12 tribos de Israel. Repartiu o planeta? Não, repartiu apenas o território de Israel. E ali é bem engraçado que no livro de Josué diz que na época a terra ali tinha 31 reis. O território de Israel tinha 31 reis, tá? Na época de Cristo, né? O território tinha apenas 4 reis, que era a tetrarquia de Herodes, tá bom? Mas por que Jerusalém reinava sobre os reis da terra? Então, por que reinava? Por que então era Jerusalém? Porque Jerusalém recebeu o poder na época depois de Cristo, depois da crucificação, antes da destruição, pouco antes da destruição de Jerusalém, Jerusalém recebe poder sobre as demais tetrarquias. Tá? Eram 4 reinos. E Jerusalém começa a dominar os outros 3, tá bom? Tá aqui no você vai encontrar isso, por exemplo, deixa eu ver se eu peguei o slide aqui. Ah, deixa eu pegar aqui. Você vai pegar em Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. Você vai ver que quando morre Tibério, Eusébio vai dizer: Caio Calígula assume o poder e coloca Agripa I como rei na Judéia. Então, Agripa I, Pôncio Pilatos ali, ele ficou um tempo entre, entre o reinado de Lisânias e Agripa I, Pôncio Pilatos ali foi um governo de transição, tá? É, quando Agripa I toma o poder ali e é coroado, Caio Calígula, né, que nomeia Agripa I como rei da Judéia, dá poder também sobre as demais tetrarquias. Está lá, né? Em História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, dizendo: morreu, pois, Tibério depois de reinar por cerca de 22 anos. Depois dele tomou o poder Caio, que é Calígula, que em seguida pôs sobre Agripa, que é Agripa I, a coroa, né, do comando sobre os judeus, fazendo o rei das tetrarquias de Felipe e de Lisânias, as quais não muito depois juntou também a de Herodes, que é Herodes Antipas. Tá? Então, Jerusalém reinava sobre os reis da terra. Como eu falei, Roma não entra nisso aqui, não tem como. Só tem uma maneira de colocar a cidade de Roma como a cidade que reina sobre os reis da terra, tá? Primeiro, Roma não primeiro, faz assim, não, mas então é a cidade, sim, o termo Guês é o território de Israel, mas como Roma dominava Israel, então a cidade de Roma que reinava sobre tudo, não. A cidade de Roma tinha um domínio tributário e econômico apenas, só isso e mais nada. Só isso e mais nada. A província ali, todas as províncias, pelo menos falando ali de Israel e Jerusalém, tinha um rei, tinha uma legislação própria, tinha uma religião, moeda corrente. A única coisa é que se pagava tributos a César, só isso e mais nada, tá? Mas tinha uma legislação, que era segundo o Torá, tinha ali a moeda corrente, tinha a sua própria religião, preceitos, calendário litúrgico, tinha tudo, tudo que era segundo a lei mosaica naquela época. Tá? Então, Roma não reinava sobre os reis da terra nesse contexto. Agora, e se terra fosse o mundo? Também não, porque Roma não reinou sobre nada, praticamente. Como eu falei, reinou sobre uma pequena região ali do Mediterrâneo. Não chegou nem 10% do que Alexandre Magno, né, conquistou. Enfim, é mais um retardadismo isso aí, gente, tá? Então a cidade que reina sobre os reis da terra é Jerusalém. Não tem como Roma também entrar e nem ser associada nessa profecia e nem nessa característica. 11ª característica, tá? A cidade conhecida como mulher adúltera e prostituta. Gente. Já expliquei isso em vários vídeos. Não tem como Roma ser associada, a cidade de Roma ser associada a essa característica, porque Roma não comete adultério nenhum. Roma não comete esse adultério e nem prostituição. Dentro de Roma era a religião, cultuar vários deuses e o imperador. O imperador e vários deuses. Era religião. Isso não era, como se diz, prostituição. Isso não era um ato de adultério. Jerusalém, sim. Jerusalém, porque Jerusalém tinha um Deus apenas.
Jerusalém tinha um Deus e tinha um laço matrimonial com esse Deus. E ali, né, você vai pegar, por exemplo, Ezequiel. Ezequiel 16, gente. Vai lá em Ezequiel 16, desde o primeiro versículo, vai falar sobre este adultério, sobre a prostituição com os vizinhos, enfim. Eu nem vou ler aqui, eu peço que você, ouvinte, leia Ezequiel 16. Mas, enfim, pode pegar o livro de Jeremias, Isaías, Oséias, você vai pegar o livro de Joel, vai pegar o livro de Zacarias, você vai ver falando. Todos os profetas falaram a mesma coisa, que Jerusalém era adúltera e prostituta, porque se prostituiu com os deuses de outra nação, tinha um vínculo matrimonial com o Deus de Israel e se prostituiu, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais um slide a respeito disso aqui. Não, não. O próximo slide. Agora, essa característica é bem interessante também, tá? 12ª característica. A mulher que. A cidade que fornicava com outras nações, tá? É diferente ali, tá? É diferente porque Roma não tinha essa característica de ser uma cidade prostituta, porque cultuar vários deuses era religião em Roma, tá? E também ela não se prostituía com outros deuses, tá? Porque já era a religião de Roma, era a religião deles, tá? A crença em Roma era essa. Mas, né, essa cidade aqui é o contrário, ela fornicava com os deuses de outras nações, tá? E também lá em Ezequiel no capítulo 16, Jeremias também no capítulo 22, se não me engano, vai falar sobre Jerusalém fornicando e se prostituindo com as outras nações, tá? Vai falar sobre isso, né? Mas agora, 13ª característica. 13ª característica. A cidade que vestia púrpura e escarlate. Tá? Acho que faltou um acento que não sei, cara. Depois eu vejo. Eu tô com sono, então não tô conseguindo nem ler direito, tá bom? Vamos lá, gente. Desde quando Roma tem essa característica? Desde quando Roma pagã tem essa característica? Ah, não, mas a Igreja Católica também não tem essa característica. São vestes litúrgicas da Igreja, são várias. Não tem sim a cor lilás, mas tem a cor, tem veste litúrgica preta, branca, verde, tem várias vestes litúrgicas. E o Papa se veste, por exemplo, de branco na maioria das vezes, tá? Mas Flávio Joséfo vai dizer isso lá, né? Na história dos Hebreus. Ele vai dizer isso lá no capítulo 8. Ele vai dar uma explicação das cores ali, principalmente da roupa sacerdotal, porque tinha púrpura e porque tinha escarlate, tá? A púrpura, por exemplo, significa água. No caso, o mar, a escarlate significa o fogo, tá? Então tem um simbolismo para o hebreu, essas cores, né? Tem um simbolismo para os hebreus e as vestes litúrgicas, tá? Dos sacerdotes e do sumo sacerdote também tinha essa cor, tá bom? Você vai ver, por exemplo, é, lá em Êxodo, eu só peguei aqui um versículo aqui, tá? São vários versículos a respeito disso. Peguei só lá em Êxodo 26, no versículo 1, que diz assim, ó, farás, né, o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, retorcido de púrpura, violeta, púrpura escarlate. Então o santuário também tinha essa cor, né? O próprio o templo de Jerusalém ali, ele tinha essa característica de ter essa cor, tá bom? A cidade de Roma não tem como ser associada a isso aqui, gente. Não tem como, pelo amor de Deus, tá? É, não, mas é que os bispos da Igreja Católica usam. Meu, vai pros quintos dos infernos, pelo amor de Deus, cara. Vai estudar, meu, que são as vestes litúrgicas da igreja. 14ª característica. Olha só, a cidade que estava adornada com ouro e pedras preciosas, tá bom, gente? Aí você vai pegar aqui, acho que eu nem peguei o slide. Por que eu não peguei o slide? Porque é só pegar ali também Ezequiel no capítulo 16. Deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Ezequiel no capítulo 16 vai falar, ó, teus ornamentos eram de ouros, prata, com vestimenta de linho fino. Essa característica é bem marcante ali.
bem marcante para Jerusalém. Todos os profetas falam a mesma coisa. Todos os profetas lá do Antigo Testamento. Quando se fala em profeta, se fala em Antigo Testamento, tá? Jesus Cristo deixa bem claro que a lei e os profetas duraram até João Batista, tá bom? Então, quando se fala em profetas, se fala no Antigo Testamento. Então, todos eles afirmaram que que Jerusalém possuía essa característica aí de estar, né, vestida com, não, que Jerusalém usava como adorno ali ouro, prata, os vestidos ali com vestimentas de linho fino, né, seda. E você vai ver lá no Apocalipse 18 também essa característica, tá bom, gente? E por fim, a 15ª característica, tá? A cidade cujos seus habitantes se penitenciavam lançando pó sobre as cabeças, cara. Isso você vai encontrar lá no Apocalipse 18 também, tá? Gente, só os hebreus faziam isso. Os hebreus faziam isso, tá? Você vai encontrar lá no Apocalipse 18 falando a respeito de lançar pó sobre as cabeças. Né? Isso era uma penitência segundo, né, a cultura hebraica. Você não vai encontrar nenhuma literatura dizendo que um romano fazia isso aí, cara. Entende? Então, enfim, como eu falei, 15 características. São 15 a 1. Né? Porra, por quê? Aí o cara fala assim, não, são 15, então é 14 a 1? Não, não, porque esse 1 aqui de Roma também é associado à cidade de Jerusalém, que é estar entre 7 colinas, a única característica, tá? Tem, uh, tem um cabra, um católico aí dizendo que ele, ele sustenta a ideia de que Roma é a cidade prostituta babilônica porque todas as Bíblias católicas, todas, nas notas do rodapé, diz que todas essas Bíblias dizem o mesmo, que é a cidade de Roma, tá bom? Só vou pegar um exemplo aqui, ó. A Bíblia da Universidade de Navarro, na Espanha, diz que é Jerusalém, tá? Tem uma Bíblia franciscana, se eu não estou enganado também, que diz que é a cidade de Jerusalém. Você vai pegar, por exemplo, aqui, essa Bíblia aqui que é do Padre Manuel Matos Soares, de 1927, cara. Eu tirei o print aqui da Bíblia, só para vocês terem uma ideia aqui, que diz que a grande cidade aqui é Jerusalém. Tá até marcado aqui no print, tá? Então, quando aparecer um católico dizendo que a minha interpretação é a interpretação oficial da igreja, ele está mentindo, ele não está sendo honesto, é desonestidade intelectual isso, tá? O pessoal do Thread Talk falando que o apocalipse futurístico deles lá é a interpretação oficial da igreja, não é. Isso aí é mentira, tá? Esses católicos aí defendendo que é Roma pagã, prostituta da Babilônia, tudo isso para tentar provar na sola escritura que Pedro estava em Roma por causa da carta de Pedro. Tá mentindo, não é a interpretação oficial da igreja. Aí vai lá e pega ali as notas no rodapé ali do Apocalipse 17, por exemplo, do Apocalipse 11, onde algumas Bíblias, sim, nas notas ali, as notas dizem ser Roma, mas também, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém dá duas alternativas, ser a cidade de Roma e a cidade de Jerusalém ao mesmo tempo, tá? Para que o leitor possa tirar as suas, né, possa ter ali a sua ideia, fazendo ali a sua interpretação. Enfim, e aí eu mostro para vocês que tem Bíblias católicas, sim, que essas Bíblias, nas notas ali, nas explicações, as Bíblias dizem que Jerusalém é a cidade onde o seu Senhor foi crucificado, a prostituta da Babilônia ali do Apocalipse, tá bom? Então, minha gente, 15 a 1. 15 a 1. Acho que foi uma goleada, né? Pior do que o 7 a 1 aí que o Brasil tomou lá da Alemanha naquela Copa do Mundo, né? Que o Filipão era o nosso técnico, tá? 15 a 1 para a cidade de Jerusalém. Aí eu pergunto ainda para você, católico, que está tentando defender ali que Roma é a cidade prostituta da Babilônia. Você tem um aí querendo debater,
né, querendo participar aí de uma live. Você realmente você tem argumentos? Eu tô perguntando, você tem argumentos para defender essa ideia? Você vai vir aqui com o quê? Com achismo de propriedade e o apocalipse do desejo? Hein? Isso aí é protestantismo, tá? Você vai vir aqui com o quê? Com as suas notas, né, de rodapé? É isso que você vai fazer? Hein? Você vai debater com isso? Ali é a opinião que está no rodapé da Bíblia, Ave Maria, da CNBB, que está ali no rodapé, é a opinião da editora, a opinião de um padre, é uma opinião, do mesmo jeito que eu estou dando aqui. O meu canal é um canal de opinião. Eu não estou pregando aqui o apocalipse da Igreja Católica, porque não tem a interpretação oficial da Igreja Católica a respeito do apocalipse, tá? Então, enfim, eu sou honesto. Eu só gostaria que você. Eu respeito a opinião. Se você falar para mim assim, não, é minha opinião e pronto. Tá bom, tá respeitado. Só não diga que isso é a interpretação oficial da Igreja Católica. E, né, tá convidado a participar. Você que é católico e quer defender essa ideia, tá convidado. Venha participar aí de uma live comigo. Vai passar vergonha. Tô falando. Eu só dei aqui, o que eu coloquei aqui foi um aperitivo do que eu posso fazer numa live, tá? Isso aqui é 10% do material que eu tenho. Você está querendo vir aqui realmente debater? Está querendo defender essa ideia? Né? Usando como argumento a única característica que tem ali, que é a cidade que está entre 7 colinas? Você quer vir aqui? Você vai passar vergonha. Eu vou ter que provar que você está mentindo, tá? Então, minha gente, se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo. Gente, desculpa a cara de sono, tá? Eu vou terminar esse vídeo aqui, vou tomar um café da tarde aqui, vou pra cama, que depois eu vou ainda acordar para assistir o jogo do Santos e do Boca Juniors, tá? Porque eu quero saber quem vai pra final com o meu Palmeiras na Libertadores da América, tá bom? Paz e bem a todos, até a próxima, amém.